Bem, crianças, hoje nossa aula de geografia da segunda apostila, da apostila 2. Vamos lá? Página 64. Então, todos abrindo a apostilinha, que nós vamos começar analisando as imagens que tem aí. Olha só, vamos analisar então aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui? Ai, professora, várias bandeiras diferentes. Ah, professora, são vários países. Tem o Brasil e tem outros países. Ah, professora, eu estou vendo aqui, é o mapa da América do Sul. Isso mesmo, crianças. Isso daqui, ó, é o mapa da América do Sul. E como que está representado, então, os países? Através das suas bandeiras, não é mesmo? Aqui, ó, já se vê a bandeira do Brasil e cada país tem a sua bandeira, tem o seu brasão, tem o seu símbolo nacional. A bandeira é um dos símbolos nacionais de cada país. E aqui no mapa, na América do Sul, está representado por essas bandeiras, não é mesmo? E aí, ó, qual é a maior figura de dentro desse mapa? O Brasil. Então, o que nós concluímos? Que o Brasil, ele é o maior país da América do Sul, não é mesmo? E agora aqui na página 65, vamos ver essa imagem aqui que tem três bandeiras. Uma aí vocês já identificam, né, aqui, que é a bandeira do Brasil, e depois tem mais duas bandeiras aqui, né? E aqui tem terra, terra, terra e tem aí rio, né? Tem um rio aí entre essas terras. O que vocês acham que representa essa imagem? Vamos olhar? Então vamos? Quem se arrisca? Vamos aqui ter umas perguntinhas aqui para ajudar vocês a entenderem o que significa essa imagem aqui, tá? Vamos acompanhar então. Você consegue identificar alguma das bandeiras aí na imagem? Quais? Ah, professora, alguns vão falar a bandeira do Brasil, outros vão até também reconhecer a bandeira da Argentina, por causa às vezes do jogo de futebol, figurinhas, algumas coisas conseguem até reconhecer, não é mesmo? Ai, professora, essa bandeira eu não sei, eu conheço só ali o do Brasil. E professora, tem dois rios, né? Aqui, ó, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná. Vamos ver qual é a relação desses rios aqui com essas bandeiras? Então, veja só, olha aqui. Aqui nós temos a bandeira do Brasil, a bandeira da Argentina e essa daqui é a bandeira do Paraguai. Viram só? Então tá. Na sua opinião, na 2, por que as bandeiras estão posicionadas dessa forma? Por que essa bandeira tá aqui, essa aqui e essa daqui? Como já dá para analisar que elas estão localizadas em cima do quê? De território, de terra, não é? Ali onde tem os matinhos. Então, cada bandeira está numa localização. Então dá para a gente entender que cada bandeira está em cima do seu território, está em cima do seu país, não é mesmo? Na 3, que lugar essa fotografia está representando? Ela está representando um lugar de fronteira entre os países. Nós vamos estudar agora, já no início desse módulo, o que é limite e o que é fronteira entre territórios. Por quê? Porque no mapa, essa divisão aqui, crianças, ó, entre linhas que vocês veem aqui nos mapas, tanto entre países como estados, elas são linhas imaginárias, mas o que divide realmente um país de outro, uma cidade de outra, um estado de outro, a gente vai ver aqui, ó, são os limites de terra. Essa terra aqui é esse país, é essa cidade, do outro lado de lá é outra cidade ou mesmo outro país. Aqui no Brasil a gente vê bastante reportagens na televisão
a respeito do Brasil, da fronteira que faz com o Paraguai, que tem a famosa Ponte da Amizade, que as pessoas atravessam a pé. Elas estão aqui em Ponta Porã, aqui no Mato Grosso, do lado brasileiro, e atravessam a pé e chegam no outro país, no Paraguai. Então, dependendo esse limite entre países, cidades, dá para ser feito a pé. Muitas cidades aqui no país dá para se mudar de cidade apenas atravessando um curto pedaço de terra, de estrada, de carro ou mesmo a pé, certo? Então aqui, olha só, então aqui a gente tá vendo, ó. Então, ó, o que divide? O que divide aqui a fronteira entre Argentina e Paraguai, nesse pedaço de terra? É aqui, ó, entre o Brasil e a Argentina, a gente vê que é o Rio Iguaçu. Entre o Brasil e o Paraguai, o Rio Paraná. Mas como a professora falou que tem aquele trecho lá da Ponte da Amizade que dá para se fazer, né, a pé. Tem o rio embaixo, mas tem a ponte também que você pode atravessar a pé ela, tá? Você sabe se seu estado, lá na 4, se o seu estado ou município localiza-se em uma área de fronteira com algum país? Se sim, qual? Bom, o nosso estado de São Paulo, ele não faz limite, está no estado de São Paulo, não faz fronteira com nenhum país, tá? A professora já está aqui respondendo para vocês essa, para quem não lembrou. Agora, na página 66, agora nós vamos partir para o texto, tá? A professora vai ler as partes, os tópicos que a professora quer que vocês gravem mais, as partes mais importantes. Eu até grifei de marcar texto. Se alguém quiser pegar algumas partes aí, ó, pause o vídeo, grife e depois continua, ok? Então vamos lá. Limites e fronteiras. Você sabia que o Brasil é o terceiro maior país do continente americano, professora? Terceiro maior país do continente americano? Nós já estudamos em aulas anteriores o continente americano. O continente americano, ele é composto por 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Falando em continente americano, então, desde lá do Canadá até o Uruguai, o Brasil, ele é o terceiro maior na questão de território. Mas, se tratando de América do Sul, ele é o maior, tá? Tá aí a diferença. O território de um país é definido pelos seus limites. Em um mapa, os limites são tracejados por linhas imaginárias, que a professora até colocou aqui para vocês, ó. Limite é a linha imaginária que define o território de um país, gente, tá? Então é isso daí que faz essa divisão. É aqui, ó. Observando o mapa abaixo, é possível identificar os limites terrestres e marítimos do Brasil, América do Sul. O Brasil só não tem limite, ele só não faz divisa, ele só não é vizinho de 2 países, o Chile e o Equador. Observem aqui no mapa, ó, a professora acho que até já falou em aulas anteriores sobre isso. Os únicos 2 países da América do Sul que não são vizinhos do Brasil é o Chile e o Equador, tá? Então o Brasil não tem, do restante dos países, o Brasil faz fronteira, né? Aqui, a palavra fronteira são faixas de terra que se estendem ao longo dos limites dos países. Geralmente são áreas habitadas onde os moradores se relacionam e podem circular de acordo com algumas regras combinadas entre os governos, que é o caso aqui do Brasil e do Paraguai, como eu falei para vocês, né? Tem gente que está lá no Mato Grosso, precisa fazer umas comprinhas rápidas no Paraguai, né? Vai, atravessa a pé, compra e volta. Tem também paraguaios que vêm, às vezes, comprar alguns mantimentos diferentes que lá possa não ter. Eles atravessam, vêm aqui no supermercado no Brasil, compram. Teve uma época também que alguns carros do Brasil estavam indo abastecer no Paraguai. Porque lembra, principalmente, quando aqui, não sei se vocês vão se lembrar, teve a greve dos caminhoneiros, né? Em 2018, ficou faltando combustível. Então, quem mora ali, naquela divisa, ali no Mato Grosso do Brasil-Paraguai, ia abastecer o carro lá, era pertinho, e ia e já voltava para cá, tá? Porque é possível fazer essa travessia, ir de um país para o outro
como está escrito aqui, de acordo com as regras combinadas entre os governos. Então, qual é a diferença entre limite e fronteira? São essas daqui. Limite é a linha imaginária e a fronteira é a faixa de terra que se estende ao longo dos limites dos países, certo? Agora, aqui na página 67, os limites do território brasileiro ao longo da história. Quando que o Brasil começou a ser dividido? E tem toda uma história até ele ser dividido hoje, de acordo com esse mapa político que é vigente hoje. Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado da Bahia, Pernambuco, Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul. Teve toda uma história desde antes lá do descobrimento do Brasil, quando os portugueses começaram a chegar aqui no Brasil, essa questão da divisão de terras, tá? Que antes nem falava estado o nome. Nós vamos falar aqui também. E outra coisa, o Brasil tinha boa parte do território dele sob o domínio espanhol. Lembra que a professora já falou? Que os portugueses vieram para cá, os espanhóis também, aqui mais na América do Sul, né? América Central, América do Sul, vieram mais os portugueses e os espanhóis. Na América do Norte, quem foram para lá foram os ingleses, na época de descoberta de território. Então, por um tempo, boa parte também do território brasileiro pertencia aos espanhóis. Vamos ver isso agora. Olha só. Pode-se dizer que o primeiro limite conhecido das terras, que hoje chamamos no Brasil, surgiu quando foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas em 1494. Com esse tratado, as terras do continente foram divididas entre espanhóis e portugueses, que disputavam o domínio entre elas. Tanto que depois eles não conseguiram ficar aqui com o território brasileiro, eles conseguiram ficar com os nossos vizinhos, né? Aqui da América do Sul, Argentina, Paraguai, Colômbia, Bolívia, né? Tanto que a língua que eles falam lá. A primeira divisão interna da parte dominada pelos portugueses foi feita a partir da doação de capitanias hereditárias, em 1534, logo após o descobrimento do Brasil, no século XVI. Vamos ver como que funcionavam essas capitanias hereditárias, gente. Cada capitania foi entregue a uma pessoa, um donatário, que é nomeada pelo rei de Portugal. Passou a ser responsável pelo desenvolvimento e proteção dessas terras. Então, quem ganhavam essas terras eram as pessoas que o rei de Portugal queria dar de presente, elas eram ganhadas. E eu quero que vocês observem esse mapa aqui, ó, como que era dividido. Aqui, ó, aqui onde está o dedo da professora, o lado espanhol, para cá o lado português, e como que se chamavam as terras antes. E vocês também vão até ver que o nome das capitanias hoje tem até relação com alguns nomes dos estados hoje aqui no Brasil. Olha só. Mas o que foi que aconteceu, então? O que não deu certo essas capitanias hereditárias? Vamos ver, olha só. Com o passar do tempo, essas áreas do interior foram ocupadas, onde desenvolveram outras atividades econômicas, como pecuária e mineração. Mas boa parte desses ganhos que as pessoas tinham aqui, tinha que mandar lá para Portugal. Boa parte dos ganhos tinham que ser enviadas lá para Portugal. Só que era difícil, por quê? Não dava para ter uma comunicação boa. Gente, pensou uma viagem de navio aí 3, 4, 5 meses, a hora que você escrevia a carta, mandava lá, até chegar lá para o rei de Portugal, já tinha ocorrido até outras modificações, né? Isso quando as embarcações não quebravam, naufragavam, acontecia alguma coisa. Então, o que aconteceu? Elas não ganhavam tanto assim, porque era assim, eles não tinham um controle total do limite das terras. Eles não sabiam ao certo onde começava uma, onde acabava, terminava outra. Não estavam tendo os ganhos satisfatórios para eles, nem aqui e muito menos para ganhar lá para Portugal. E outra coisa, a resistência dos indígenas foram grandes. Eles não queriam, né, trabalhar, eles não queriam ser escravizados, trabalhar para esses portugueses, e eles eram os donos da terra, eles queriam ter posse da terra e não serem expulsos. Então tudo isso foi causando que aconteceu o quê? Não deu mais para ficar com essas capitanias hereditárias. Elas foram extintas,
seus limites foram alterados, incluindo as áreas ocupadas no interior do continente. Ao longo dos séculos 19 e 20, os limites do território, que hoje conhecemos como Brasil, foram estabelecidos por meio de acordos e tratados. Em 1889, o Brasil deixou de ser império, governado por um imperador, e passou a ser república, governado por um presidente. Com isso, as províncias passaram a se chamar estados. Então, olha lá, começou lá em 1889 essa nova composição geopolítica de estados aqui no Brasil. Observe os mapas abaixo, e aí eu quero que vocês observem a diferença entre a divisão política de 1822, aqui, e 1945, tá? Pause aí, façam essa observação, que a professora já vem aqui falando com vocês, ok? Então, vamos lá. Olha só, gente. O que vocês conseguiram observar? Professora, eu consegui observar só uma coisa. Eu não consegui observar outra. Gente, primeira coisa. Olha só aqui, gente. O Acre com o Amazonas, que nem era Amazonas antes, era uma coisa só. Vocês estão vendo aqui, ó, que era uma coisa só, o Acre e o Amazonas? Outra coisa, gente, olha só aqui Pernambuco. Pernambuco, ele vinha até atrás aqui da Bahia. Agora, olha aqui a diferença. O que aconteceu, gente? Ó, aqui, em 1945, Pernambuco diminuiu o tamanho do território e a Bahia o quê? Aumentou, professora. Olha só também, observe aqui em 1822 o estado de São Paulo e observe agora. O que aconteceu? Dividiu um pouco o estado de São Paulo e criou-se o quê? O estado do Paraná. Não é mesmo, crianças? Deixa eu ver também. Olha aqui outra coisa também, ó. A província da Cisplatina, que é o atual Uruguai, não aparece no mapa de 1945 aqui, ó. Logo após o Rio Grande do Sul, tinha aqui, ó, Cisplatina, era uma província, era uma terra. Em 1945 já era o país Uruguai, já não tem aqui nesse mapa. Então, vocês viram bem, então, que o Acre era parte das terras atuais do estado do Amazonas, ainda não pertenciam ao Brasil, viu? Essas terras aqui, onde está aqui, ó, o chamado Grão-Pará, em 1822 ainda não pertenciam ao Brasil, tá? Lembra que a professora falou que parte lá do Tratado de Tordesilhas foi dividir a parte dos portugueses e a parte dos espanhóis? O Amazonas ficou na parte dos espanhóis, depois que passou a ser tudo território do Brasil dos portugueses, certo? Agora aqui na página 69. A integração do território. Como que se deu a ligação de território? Como que se deu a transição, né? Transitar, o andar das pessoas, a locomoção das pessoas de um território para outro. Olha só. A grande extensão territorial do Brasil foi um fator que dificultou a administração desde o período colonial. O Brasil é um país grande, eles não tinham um controle, é uma imensidão da terra, eles ainda não tinham, né, tomado assim da ciência do tamanho da terra. Os povoados, vilas e cidades localizavam-se ao longo do extenso litoral e não se comunicavam uns com os outros. Lembrando, gente, o único meio de comunicação que tinha era através de carta e de quem sabia escrever e de quem sabia ler também, né? Então, eram pouquíssimas pessoas que nós já vimos lá em história, desde os tempos dos hominídeos, os escribas, como eles se tornaram pessoas importantes. Então, gente, toda expedição, agora aqui um pouquinho de história, toda expedição que vinha de Portugal aqui para o Brasil, sempre tinha aquela pessoa que sabia ler e escrever também, tá? Porque precisava dessa pessoa para escrever lá para o rei de Portugal, para contar como que era. Não eram todos, gente. Era geralmente sempre um ou dois, no máximo, que vinham dessas expedições, que já tinham a habilidade de ler e escrever.
A ligação entre as partes do território era feita principalmente por caminhos de terra, onde transitavam animais de carga, e pelo transporte marítimo no litoral e nos rios. Uma maior integração do território ocorreu com a abertura de ferrovias e, posteriormente, de estradas e o desenvolvimento do transporte rodoviário a partir do século XX. Isso possibilitou o aumento no deslocamento de pessoas e de mercadorias. Atualmente, a diversidade do meio de transporte e de comunicação intensificou a integração de território. Ou seja, gente, intensificou a integração, conhecer o território, ir de um lugar para outro, ir de um território para outro, ir de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro. Então, conforme foi desenvolvendo os meios de transporte, essa integração, essa transição foi melhorando. Mas a partir do quê? A partir do momento que eles foram conhecendo a extensão da Terra, conforme eles foram conhecendo a extensão do tamanho do Brasil e da América do Sul. Aqui, ó, tem uma foto aqui, ó, a professora tem a legenda aqui, ó, que ó, em 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, ligando Rio de Janeiro às proximidades da cidade de Petrópolis. Rio de Janeiro, gente, porque Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, certo? Primeiro foi Salvador, foi capital do Brasil, depois Rio de Janeiro, depois de Rio de Janeiro que se construiu Brasília, e lá é a capital do Brasil até hoje, tá? A foto mostra o desembarque de passageiros próximo à cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX. Agora, como atividade que vocês vão realizar, que a professora irá corrigir na próxima aula, é esse complete aqui, ó. Complete a frase a seguir com as palavras que... Ponto cabeça não dá, né? Que encontram no quadro. Olha só. Tem as palavras. Quais palavras se encontram nesse quadro aqui, ó? Verdinho, claro, aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então, opa, já firmei o livro. Aqui embaixo, ó. Transportes, regiões, comunicações e integração. São essas 4 palavras que vocês vão, ó, conforme vocês vão lendo o texto novamente, desde o início, leia tudinho, bonitinho. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder essa questãozinha aqui, tá? E também depois, na próxima aula, eu venho corrigindo. Essa daqui, da página 68, e esse complete aqui da página 69. Ok, crianças? Vamos ficando por aqui, então, nessa aula de geografia. Até a próxima!